Então, a psiquiatria, ela foi construída em cima da descrição dos comportamentos, né? E até você ter acesso a, por exemplo, o funcionamento do sistema nervoso central ou relações entre genética e comportamento, isso é uma história muito recente, né? Então, por exemplo, quando Pinel vai dividir a história contemporânea, moderna da psiquiatria, a psiquiatria tem 200 e poucos anos, digamos assim, ele vai dizer assim, olha, esses aqui são os incapazes e vamos separar eles para estudar os comportamentos. Então, a psiquiatria foi construída baseada na observação de comportamento. A partir dessa observação dos comportamentos é que você foi procurar características em comum entre aqueles comportamentos semelhantes e diferentes. E, bom, a partir daí, o voo é grande, né? O que você vai colocar dentro, que, por exemplo, dentro da grande internação, que é quando se faz a primeira especialidade médica, que é o asilo, você colocava os insanos, as prostitutas, os comunistas, né? Então, isso também tem a ver com o momento da história, do que estava acontecendo na França, enfim, nos lugares onde isso foi criado, né? O Kraepelin, talvez, seja um dos psiquiatras mais antigos, que até hoje ainda é muito usado, porque ele fez uma divisão muito minuciosa dos comportamentos e do prognóstico, do desenvolvimento da doença. E isso, de fato, fez uma divisão de águas. Você não só descrevia o que você estava vendo, mas você descrevia aquilo ao longo do tempo. Então, hoje, algum dos critérios modernos da psiquiatria ainda segue esse primeiro alienista alemão, que é o Kraepelin. Particularmente, tanto para o transtorno bipolar quanto para a esquizofrenia, ele foi um autor que fez um grande divisor de águas. E, a partir dessas descrições, você começa a procurar alterações neurobiológicas que possam estar associadas a esse tipo de quadro. Na verdade, a gente tem muitos achados, muitos que se repetem, muitos que não se repetem. Então, assim, a psiquiatria ainda é uma área em construção e muito novinha, né? A gente sabe muito pouco sobre a origem dos transtornos mentais. Eu gosto muito de um modelo que se chama um modelo estresse-diátese, que é o seguinte: você tem uma herança biológica, você tem um aparato biológico que te permite ter tal ou qual doença. E, dependendo da experiência que você vai ter, você vai desenvolver aquela doença ou não, né? Os estudos com gêmeos univitelinos são muito clássicos, porque você pega duas pessoas geneticamente idênticas, uma vai apresentar esquizofrenia, a outra não. Por quê? Por conta da experiência. Ou seja, não é uma doença exclusivamente genética, né? Então, enfim, só para dar um panorama do que é a psiquiatria. Acho que a psiquiatria ainda está muito na área das humanas. Ela sequer uma ciência biológica, mas eu acredito que ela está muito mais no campo das ciências humanas do que das ciências biológicas.